né, algum detalhe, alguma informação para a construção dessa etapa, tá? Pessoal, enquanto eu estiver falando aqui sobre a etapa, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né, participem, mandem alguma mensagem no chat ou habilitem o microfone para fazer as perguntas, tá? Até prefiro que habilitem o microfone, que é mais prático, né, para a gente conversar e tirar as dúvidas de vocês. Às vezes o chat fica um pouquinho esquecido ali, tá? Muito bem. Então, gravação iniciada. Vamos tratar, então, do nosso conteúdo da etapa 1. Etapa 1 é composta, então, do item 1 até o item 2.11. Tá? Efetivamente, pessoal, o grupo vai construir do item 2 até o 2.11. Por quê? O item 1, tá? Essa etapa 1, ele é o resumo executivo. O resumo executivo informa para o leitor o que ele vai encontrar ao longo do desenvolvimento, né, do arquivo que ele vai ler. Então, como esse resumo tem que ser feito, né, falando para o leitor sobre o que tem na etapa 1, 2, 3 e 4, e ela não foi feita ainda, né, então vocês vão ter que esperar para depois da etapa 4 voltar na etapa 1 e fazer o item 1, que é o resumo executivo. Tá? Então, por isso, a etapa 1, vocês começam ela no item 2 até o 2.11, ficando ali, né, o item 1 resumo executivo para voltar depois, tá? Quando tiverem feito as 4 etapas. O que faz no resumo executivo? São 4 parágrafos. Um falando sobre o que vai aparecer, o que vai ser tratado na etapa 1, o que vai ser tratado na etapa 2, o que vai ser tratado na etapa 3 e 4. 4 parágrafos informando ao leitor, né, o que ele vai encontrar ao longo do projeto, tá? Isso é o que se coloca no resumo executivo. Então, efetivamente, né, a etapa 1 começa do item 2. Tá? Então, está lá no Classroom a etapa, né, a etapa 1, onde depois o líder vai abrir e inserir as informações que vocês vão dividir entre vocês, tá? Para fazer. O capítulo 2, ele não inicia direto, né? Capítulo 2, depois já entro, né, lá no 2.1, não. Abriu o capítulo 2, vocês vão fazer uma introdução, um parágrafo introdutório, antes de ir para a identificação dos empreendedores, dados, missão e assim por diante. O que vocês vão colocar nesse parágrafo introdutório, na abertura do capítulo? Vocês vão apresentar para o leitor o que vai ser tratado dentro desse capítulo. Então, um parágrafo bem simples, tá? E utilizando, atenção, sempre a terceira pessoa. Vocês falam em nome do projeto, em nome da empresa, nunca em nome próprio, ou seja, nunca na primeira pessoa. Então a gente não fala nós, o nosso projeto, o nosso produto, a nossa empresa. A gente fala a empresa, o plano, o projeto. Tá? É uma regra de escrita para trabalho acadêmico. No caso, o nosso plano de negócios funciona neste formato textual. Tá? Então aqui vocês vão colocar apresenta-se seguir os dados da empresa, vocês vão ter o nome da empresa de vocês, né, XYZ, cujos dados serão tratados a seguir. Identificação dos empreendedores, missão, visão, valores e assim por diante. Elencam, né, os tópicos nesse parágrafo introdutório. Aí sim, depois dentro do capítulo 2, né, nós vamos ter todos esses itens aqui que vocês vão desenvolver, tá? Desde a de identificação dos empreendedores até fonte de recurso, que é o do 2.1 até o 2.11. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles agora aqui ao longo desse arquivo. Tá? Então, fez o parágrafo introdutório do capítulo 2, o próximo item é 2.1, que é o subtítulo, tá? Identificação dos empreendedores, experiências e atribuições. Tá? Tá lá naquele arquivo da etapa 1. Aqui vocês têm duas opções. Ou vocês apresentam cada sócio da empresa textualmente, né, que é esse primeiro formato aqui, sócio, nome do sócio, cargo desse sócio na empresa e as atribuições dele neste cargo. Ou então vocês apresentam em formato de quadros, tá? Quantos sócios são? Tem 6, tem 7, tem 8 sócios na empresa, né? Cada integrante da empresa é um sócio. Então, quantas vezes eu vou apresentar aqui sócio, cargo e atribuições? São 8 sócios, vai ser 8 vezes aqui, um abaixo do outro. Sócio 1, sócio 2,
assim por diante até o 8º sócio. Se vocês fizerem textualmente, é esse formato aqui, sócio, cargo, atribuições. Se fizerem em quadro, aí tem um detalhe importante, e esse detalhe serve para todo o resto do documento, né, para todas as outras etapas do projeto, que é, se vocês utilizarem quadros, figuras, tabelas, imagens, qualquer elemento não textual, vocês precisam identificar ele neste formato, ou seja, tem que ter um título que identifica o que é esse elemento não textual e o título dele, e uma sequência numérica. Então, aqui é um quadro, então é quadro, é o primeiro quadro do documento, é quadro 1, espaço, traço, espaço, e o título, o que esse quadro apresenta? Dado do sócio. Aí vai lá, sócio 1, nome, endereço, cidade, telefone, estado. Quem é que fez, né, esse quadro? Foram os autores, os sócios, então vai lá, fonte, 2 pontos embaixo, né? Autoria própria. Então, mais adiante, é o slogan, é uma imagem, aí vai estar a imagem número 1, título, slogan da empresa XYZ, apresenta o slogan, logotipo, fonte, 2 pontos, autoria própria. Então, sempre quando for um quadro, uma imagem, uma tabela, né? Qualquer figura, né? Qualquer elemento não textual, tem esse formato, tá? O título e a fonte embaixo. Serão, então, ou 6 a 8 quadros, ou 6 a 8, né? Tópicos aqui, textuais, apresentando cada um dos sócios. Tá? Bem simples e direto. No 2.2, vocês vão apresentar os dados da empresa. Aqui, é claro, você já tem que ter pensado, né? Qual é a área, qual o setor da economia que a empresa vai atuar? Dentro desse setor da economia, qual é o tipo, né, específico, né, e qual o produto? Para vocês já tratarem, né, esses elementos de nome, a razão social a partir disso. Bom, setor da economia a gente tem comércio, serviços, indústria, tecnologia, saúde, educação, enfim. Dentro, por exemplo, da área de comércio, tem uma infinidade de coisas, né? Então, digamos que a minha empresa é um comércio e é dentro do vestuário. Então, já tenho 2 elementos, né? Definido pelo grupo. Se é comércio, é dentro do vestuário, ok. Mas que tipo de vestuário? Um vestuário infantil, um vestuário masculino, um vestuário feminino, enfim. Isso é importante porque na razão social a gente já precisa tomar algumas definições, tá? Vocês vão apresentar aqui no 2.2 já o nome da empresa de vocês e um CNPJ fictício, tá? 11 ou 14 números, né? O nome da empresa, vocês vão utilizar o formato razão social mais o nome fantasia, além do tipo jurídico. Então, começa assim. Primeiro, a área de atuação da economia. Depois, o tipo dentro dessa área. Depois, o nome fantasia. E no final, né, a razão jurídica, né, limitada. Se é um comércio, começa com comércio. Se é vestuário, dentro de comércio, vem na sequência, então, a palavra vestuário, para depois o nome fantasia. Ficando assim. Nome da empresa, comércio de vestuário, Magazine Todo Dia, limitada. Temos aí o nome da empresa com razão social e nome fantasia. Razão social tem que ter a área no mercado, mais o tipo dentro dessa área, e depois nome fantasia com o tipo jurídico limitado. Já antecipo, tá? Que o tipo jurídico de todas as empresas de vocês, de cada grupo, vai ser limitado justamente para se enquadrar dentro do Simples Nacional. Nosso objetivo aqui, como a gente é o curso de administração, né? A gente não entra nos detalhes da contabilidade, né, que é lá do plano contábil, do pessoal do curso de contabilidade, que faz, por exemplo, lucro real, lucro presumido. Nós não, né? Nós vamos entrar aí no Simples Nacional, vai ser o tipo limitado. Então, no finalzinho do nome de cada empresa sempre vai ter ali um limitado, tá, gente? Sobre a formação do nome da empresa, ficou tranquilo? Entenderam esse detalhe? Sim, por enquanto está tranquilo. Se for serviço, aí não vai começar com comércio, né? Vai começar lá. Serviços de auditoria, por exemplo, né? Ou serviços de instalação, XYZ, nome da empresa, limitado. Tá? Muito bem. Vocês vão definir também, logo após, né, o nome da empresa, com razão social e nome fantasia, vocês vão definir a localização,
ou seja, vão dar um endereço para essa empresa. De que forma? Escolhendo o endereço mais adequado para o tipo de público de vocês, o tipo de produto, né? Considerando aquilo que é mais importante, né, para a empresa estar próxima, né, do seu público-alvo. Ou por causa da infraestrutura, por causa da circulação de pessoas, porque está próximo de outras empresas, vocês vão justificar o endereço, né, a localização de vocês. Tá? Essas informações iniciais aqui, gente, no item 2.2, também vocês encontram informações importantes, tá? Complementares na apostila da disciplina, que eu já postei para vocês mais cedo. A apostila está disponível para vocês lá no Classroom. Tá? Além, é claro, né, de alguns materiais complementares que vocês podem utilizar para ajudar vocês a pensarem na construção dessa etapa 1. Tá? Depois, mais adiante, eu vou mostrar aí para vocês. Feito o item 2.2, vamos ao item 2.3, que é a missão da empresa. A missão da empresa, vocês precisam fazer pelo menos 2 parágrafos. Um falando, né, a partir de um determinado autor, o que é a missão, a sua importância, o seu conceito, e depois a construção da missão da empresa de vocês. Aqui, segundo um determinado autor, vocês vão colocar lá, por exemplo, tá? Segundo o que é Venato, missão de uma empresa é isso, isso e isso, é importante por causa disso, disso e disso. Fez o primeiro parágrafo, vai então faz o segundo. Apresenta-se a seguir a missão da empresa, aí o nome da empresa de vocês, XYZ, e aí um parágrafo com o texto da missão de vocês. Como é que a gente faz missão? Eu deixei aqui algumas instruções, tá? A missão é o hoje, é o agora da empresa. O que ela faz hoje? Nós temos aqui 6 perguntas que auxiliam a construção da missão, tá? Então, são perguntas para auxiliar, para vocês pensarem, né, como fazer esse texto, esse parágrafo da missão. Não é para apresentar aqui no 2.3 perguntas e respostas, gente. Tá? É um erro comum, às vezes o pessoal faz isso. Aqui são perguntas orientativas para vocês construírem a missão da empresa. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? A missão da Embratel, que responde a muitas dessas perguntas orientadoras, né? Porque para construir a missão, a gente tem que dizer o que é na missão, o que a empresa faz, para quem ela faz, para que ela faz aquilo, como ela faz, onde, a sua responsabilidade social. Então vejam a missão da Embratel. O que a empresa faz? Prestação de serviços de telecomunicações. Tá? Aonde? Globalmente. Para quem? Destinado a atender clientes, né, no Brasil, onde aqui no Brasil e no mundo, no exterior. De que forma? Com qualidade, confiabilidade, né, custos adequados aos seus negócios. Então está respondendo a diversas perguntas aqui da orientação de como fazer uma missão. Essas perguntas, então, vocês podem utilizar para facilitar, né, a construção do parágrafo da missão de vocês. Tá? A visão é o horizonte futuro. O que a empresa quer para o seu futuro? Lá adiante, daqui a 5, 10, 15 anos. O que a empresa quer para si nesse futuro? Né? O que ela quer ser quando crescer? Né? Claro que primeiro vai fazer um parágrafo introdutório. Segundo determinado autor, segundo Peter Drucker, né, a visão é importante para a empresa por causa disso, daquilo e daquilo outro. E aí depois, embaixo, a seguir apresenta-se a missão da empresa, XYZ, nome da empresa de vocês. E aí vocês apresentam um parágrafo da missão, ou melhor dizendo, visão de vocês, tá? Então aqui nós temos também perguntas que auxiliam a pensar na construção dessa visão. Professor, Sim, pode falar. eu posso falar na visão, referir à nossa, por exemplo, a nossa empresa? Não. Nunca por é a exemplo, primeira pessoa, tá? Nossos clientes, posso? Nunca nós, nosso, nunca. Tá? Isso aí é a primeira pessoa. A gente usa sempre a terceira pessoa. Então a gente vai falar a empresa, o plano, Promover a satisfação o de nossos clientes não posso usar, então. Não, promover a os satisfação clientes, de clientes. ou os clientes da empresa, ou os clientes da XYZ, nunca os nossos. Isso é linguagem coloquial, né? A gente usa em artigo de jornal, né? Para escrever uma redação,
mas em texto acadêmico a gente não usa nós, primeira pessoa, sempre terceira pessoa. Tá, Vinícius? Tá bom, obrigado. Certo? Então fiquem bastante atentos a isso, tá, gente? Depois, na hora da correção, eu aponto essas coisas, né? Desconta pontos. Claro, como eu falei antes, tudo que foi orientado, né, deve ser seguido. Tá? Se foi feito tudo conforme foi orientado, pontuação máxima, né? Aí, se foi faltando algumas coisas, vai reduzindo essa pontuação, né? Normalmente eu falo o seguinte, a gente sempre larga com 10, aí depois se vai deixando de fazer algumas coisas, vai diminuindo esse 10, mas hoje está todo mundo com 10. Depois vamos ver se conseguimos mantê-lo. A ideia é manter, tá? Visão, então, gente. Horizonte futuro. Qual o objetivo futuro da empresa? Qual a força que impulsiona para chegar nesse futuro? Os valores básicos que vão sustentar a empresa para essa construção, o que ela deseja realizar, o que ela deseja fazer, o que ela vai mudar para chegar nesse futuro. Tá? São perguntas para orientar a construção da visão. E aqui tem um exemplo de visão do Itaú, por exemplo. Ó. Ser o banco líder em performance. Esse é o objetivo. Ó. Qual o objetivo? Ser o banco líder em performance. Ainda não é. Ele quer alcançar isso no futuro dele. Reconhecidamente sólido e confiável. Forças que impulsionam, né? Sólido e confiável. Destacando-se pelo uso agressivo do marketing. Como é que ele deseja realizar isso? Com o uso agressivo do marketing, tecnologia avançada, equipes capacitadas e comprometidas. Tá? Então, a construção do texto da visão obedece essa lógica, né? Então, vocês não vão errar se vocês utilizarem essa orientação, tá? Para construir a visão de vocês. Depois, item 2.5, valores da empresa. Mesma coisa, né? Vocês vão apresentar aqui agora de 5 a 8 valores básicos. Aqui não é um texto, tá? Aqui são tópicos. Vocês vão apresentar ali o que é valores, a importância de valores para uma empresa, né? Segundo determinado autor. E aí embaixo apresenta em tópicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? De 5 a 8. Então, comprometimento, ética na relação com os fornecedores, atendimento ágil, rápido, né, aos clientes, 5 a 8 valores, tá? Que expressem a relação da empresa de vocês, a forma como a empresa quer se relacionar com seus clientes, com seus fornecedores, com o mercado, com seus colaboradores. Esses são 4 elementos básicos, né, de relação da empresa, onde ela precisa demonstrar os seus valores. Como ela vai se relacionar com, no mínimo, esses 4 atores, né? Clientes, fornecedores, sociedade e os seus colaboradores. Tá? Muito bem. Até aqui, gente, como é que tá? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, né? Cada item desse ali, né? É 2 parágrafos, no máximo 3, né? Então, dividindo aí entre todos, né, do grupo, realmente é bem tranquilo de fazer, né? Não tem muita dificuldade, né? Não é uma página, 2, 3 de texto que tem que fazer, né? São definições importantes, né? Devem ser bem feitas dentro daquilo que está sendo estipulado, mas vejam que não é, né, nada muito grande assim, né, dividido. Tá? 2.6. Esse aqui pode dar um pouquinho mais de trabalho, né? Esse 2.6 é a criação do logotipo da empresa. Aqui vocês têm que fazer um parágrafo introdutório, né? Quem do grupo, né, ficar com essa tarefa, né? Se ficar 1 ou 2 pessoas do grupo com 2.6, tem que construir um parágrafo introdutório falando sobre o conceito de logotipo, o que é um logotipo, para que ele serve. Então, digamos, vocês vão utilizar o autor Licker, tá? Segundo Licker, logotipo é importante por isso, por isso, por isso. O logotipo identifica isso e isso e tal. Depois, abaixo desse parágrafo, aí vocês vão apresentar a imagem do logotipo da empresa de vocês, a imagem que vocês criaram. Claro, é uma imagem, então tem que estar lá. Imagem número 1, traço, espaço, logotipo da empresa XYZ. Aí vocês apresentam o gráfico, né?
as cores, o nome da empresa nesse logotipo. Então, para dar um exemplo, né? O Zafari. Qual é o logotipo do Zafari? O logotipo do Zafari é o esquilo, né? Aquele esquilinho, né? O nome Zafari. Tem as cores? Tem, né? Que representam a marca. É isso que vocês vão fazer no logotipo. Vão criar um gráfico e vão escolher as cores, né? As cores têm que estar presentes nessa imagem, nesse gráfico. Inclusive, né? Está aqui demonstrado para vocês alguns exemplos, né? De diferentes marcas com seus logotipos, né? E as cores representando algum impacto, né, que eles querem causar, alguma conexão, né, que eles querem causar com as cores escolhidas. As cores não são definidas de forma aleatória. As cores têm significado no marketing, lá no neuromarketing, né? Então, por exemplo, o amarelo, o otimismo, né, clareza. O laranja, né, é uma cor que significa ser amigável, o próximo. O vermelho é uma cor para compras, né, de produtos, né, de compra por impulso, causa excitação aos sentidos, e assim por diante. Tá? Cada cor tem o seu impacto e tem uma definição do porquê as cores, né, as empresas utilizam determinadas cores. Tá? Vamos ver ali que o verde, por exemplo, né, é para saúde, né, produtos orgânicos. Então, empresas como John Deere, Animal Planet, né, vão utilizar o verde na sua composição. Né? Empresas como Coca-Cola, né, Netflix, né, Kellogg's, Nintendo vão utilizar o vermelho, porque não são produtos de primeira necessidade, então eles precisam provocar, né, uma compra por impulso, por isso usa o vermelho. Então as cores têm seus significados e tem um motivo pelo qual as empresas escolhem essas cores para suas embalagens, para os seus produtos. Então, na hora de construir o logotipo de vocês vão escolher cores e vão justificar, tá? Logo depois da imagem, né, tem lá o cabeçalho, tem o título, né, imagem número tal, logotipo da empresa XYZ, apresenta o logotipo, embaixo, fonte 2 pontos, foi vocês que fizeram, autoria própria, e aí embaixo, parágrafo, explicando por que, né, aquele logotipo, né, por exemplo, se é uma nave espacial, por que aquela nave espacial, o que ela representa? Por que aquelas cores? Que impacto quer causar com aquelas cores escolhidas, tá? Vocês podem utilizar para fazer o logotipo, né, o canva.com, podem utilizar o Freelogo, podem utilizar o wix.com, qualquer desses sites, né, ou aplicativos de preferência de vocês, para fazer o logotipo e inserir aqui nesse item 2.6, tá? Inclusive, deixa eu demonstrar uma coisa para vocês. Lá no nosso Classroom, tá? Eu coloquei um material complementar lá. Eu vou mostrar para vocês que tem, para auxiliar, principalmente para construir essa parte, né, essa primeira etapa, alguns arquivos extras lá. E aí, conforme vocês pegaram dentro do grupo de vocês determinados itens, vai ter arquivo ali que vai ajudar bastante vocês nesse desenvolvimento, né, dessa etapa. Deixa eu atualizar a página aqui. Então, nesses materiais complementares, tá, eles estão ali logo abaixo das etapas. Vai aparecer slides, vídeo, está ali materiais complementares, tá? Aqui, em materiais complementares, tem um arquivo para ajudar vocês a pensar em tipos de negócio, um arquivo para ajudar vocês a pensar, né, como definir as cores da empresa de vocês, um arquivo auxiliar ali para a construção de missão, visão, valores, né? Um arquivo auxiliar para pensar na questão da razão social, localização da empresa. Inclusive tem um arquivo lá com exemplos de negócios, porque pode ser que algum grupo, né, não tenha uma definição ainda de negócio, então tem arquivo ali para ajudar vocês nesse sentido, tá? Então, clicando ali em materiais complementares, vocês vão ver que vai abrir ali uma diversidade, né, de arquivos, tá? E exemplos de negócios, para quem quiser se inspirar em algum tipo de negócio, né, para começar o seu projeto, caso não tenha essa definição. Tem ali um arquivo para fazer a missão, visão, valores. Tem um arquivo ali para ajudar vocês a definir qual setor da atividade que vocês querem. Tem um arquivo aí sobre slogan e logotipo. E é nesse arquivo, tá, sobre slogan e logotipo, que tem ali exemplos, tá, de logotipos
e tem a significação das cores, tá? Aqui alguns exemplos básicos, né? Ele fala um pouquinho da psicologia das cores e tem ali o significado, tá? De cada cor, para vocês depois poderem justificar, né? Ah, a gente escolheu o vermelho por causa disso, a gente escolheu o amarelo por causa daquilo, porque a gente quer causar esses impactos. E esse arquivo, então, trabalha detalhadamente, tá? O significado das cores, para vocês justificarem o motivo pelo qual, né, escolheram no logotipo, no slogan de vocês, né, aquela determinada cor, tá, gente? Então tem materiais complementares aí que vão ajudar bastante, tá? Claro, depois de terem feito a divisão, né, quem ficou ali com o logotipo tem esse arquivo. Quem ficou com missão, visão, valores, também tem ali um outro arquivo auxiliar, né, para ajudar vocês nessas definições, nessas construções aí, tá? Lisandra levantou a mão, pode falar, Lisandra. Professor, olha só, fiquei com uma dúvida. Não me mata. Para entregar as etapas do trabalho, a gente vai editar e entregar. Os slides só vai ser montado no final. É isso, né? Os slides é só na N2. Só na N2. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Tá? Cada etapa está definido ali, né, no roteiro. Etapa 1 é do item 1 ao 2.11. A etapa 2 é do item 3 ao 3.3. E assim por diante. Então, etapa 1, 2, 3 e 4 com fases do roteiro. Na N2 é o roteiro completo, mais os slides. A gente só vai entregar o documento, né, professor? O doc do Word na etapa. Isso. Conforme a gente demonstrou ali. Abre o roteiro, insere as informações e faz o envio do arquivo. Tá? Inclusive foi gravado, né, todos os detalhes, todas essas explicações de como fazer isso, né? Depois vocês podem rever, se ficar com dúvida de algum trecho, né? Como é um vídeo, dá inclusive para vocês adiantarem, essa primeira parte eu lembro, eu quero ver só aquele pedacinho, adianta e ver aquele pedacinho que não lembra, ou Professor, explicação ali, fica interessante fazer assim, tá? professor, Sim. mas essa entrega de passo a passo é de todos ou é somente um passo? Vamos supor, o líder entrega com o nome de todos? Sim, foi isso que a gente falou antes, né? O líder vai entregar pelo grupo. Ah, tá. Não é cada um entrega, no caso eu digo, no caso das etapas, não é cada um entrega o seu. Não é cada um entrega o seu. Como a gente combinou lá no início, né? Nós formamos um grupo, vocês vão dividir as tarefas entre vocês, tá? E aí vão passar, né, para o líder o seu tópico que foi desenvolvido, o líder vai inserir naquele arquivo e o líder faz a entrega pelo grupo. Inclusive, vocês devem lembrar, né, que eu falei, coloca lá em cima nome, coloca o nome das pessoas que participaram da construção, insere tudo ali e faz o envio. A etapa 1 a gente está falando dela agora, então é o item 2 até o item 2.11, vocês vão dividir as tarefas entre vocês. Quem ficou com o item 2.6 vai fazer o item 2.6, vai passar para o líder insere lá dentro do arquivo, que tem lá do 2 até o 2.11. Vai inserir todas as informações e fazer um envio, tá? Certo, gente? Importante vocês reverem, tá? Eu sei que foi muita informação, né? Muito detalhe ali no contrato pedagógico, né? E às vezes, né, acaba passando, é muito natural, foi o primeiro contato que vocês tiveram, né? Então, recomendo, tá? Assim que possível, deem uma olhadinha de novo no contrato pedagógico. O vídeo deve estar terminando a conversão, depois eu coloco ele à disposição para vocês ali, para vocês darem uma olhadinha de novo, caso tenham tempo também para isso, né? É até o ideal que revejam, tá? Muito bem. 2.6, vamos ao próximo. 2.7. O 2.7 é o slogan, tá? Então, vocês vão colocar aqui um parágrafo introdutório, né, do 2.7. Segundo o autor fulano de tal, né, o slogan é isso, serve para tal coisa, é importante por isso. Abaixo desse parágrafo, vocês vão colocar a frase de impacto, que é o slogan, né? E depois, abaixo da frase de impacto, explicar por que estão utilizando essa frase de impacto. Exemplo, a gente já estava usando, né? No 2.6, a gente usou o exemplo do Zafari, né? O logotipo deles é o Skill, né? Vai em nome do Zafari lá. Mas qual é o slogan do Zafari? Economizar é comprar bem. Esse é o slogan.
Aqui no 2.7 vocês vão apresentar essa frase, né? Que é curta, é de impacto e conecta a empresa, o produto da empresa, a ideia da empresa com o seu mercado. No caso do Zafra, economizar, comprar bem, o que eles querem dizer com isso? Bom, compra aqui, que aqui tu vai comprar com qualidade, os produtos são selecionados, tu vai ser bem atendido, embora tu possa pagar um pouquinho mais caro aqui, né? Vai ser, né, uma experiência positiva, sempre muito boa. É isso que eles querem dizer com essa frase, com esse slogan. Vão criar o slogan de vocês e vão explicar o que vocês querem com essa frase. Né? Assim como a gente acabou de dizer agora, qual é o objetivo, né, do slogan do Zafra. Aqui tem um exemplo, tá, de um outro grupo, de um ano anterior. Eles colocaram um autor falando sobre o que é slogan e depois botaram o slogan deles. Tá? Claro que aqui tem um errinho, né? Eles colocaram nosso slogan, não usa a primeira pessoa, né? Então já fica aqui uma ressalva, tá? O que a gente colocaria? Não é nosso slogan, né? Apresenta-se a seguir o slogan da empresa XYZ, que é o nome da empresa de vocês, e ali vai o slogan da empresa. No caso deles, era uma empresa de saúde, eles colocaram lá como slogan: sua saúde é o nosso negócio. E embaixo a explicação do porquê, né? Essa frase. Qual o impacto que queriam causar junto aos seus clientes, tá? Item 2.8, setor de atividades. Aqui vocês vão falar sobre o setor de atividade que vocês escolheram para fazer a empresa de vocês. Então, escolher o comércio. Vocês vão fazer um parágrafo falando sobre comércio. Como é que está o comércio no Brasil, né, nos últimos anos? Como é que... Escolher um serviço. Como é que está a área de serviços no Brasil, né, nos últimos anos, aqui na região onde a gente vai instalar a empresa, né, na região sul, na cidade e tal. Como é que está a área de serviço? Bom, dentro do comércio, o que é? É comércio de alimentos, é de bebidas, é de vestuário? Faz mais um parágrafo falando, né, sobre a especificidade do produto dentro dessa área, tá? Certo, gente? Entendido isso? 2 parágrafos aqui já vão ser suficientes. Um falando sobre, né, a área da economia que vocês escolheram, ou comércio, ou serviço, ou indústria, ou tecnologia. E aí dentro dessa área, qual é o produto, né, que vocês vão estar trabalhando. Aí mais um parágrafo falando sobre isso. Certo? Entendido, pessoal? Entendido. Certo. Então já estamos chegando aqui no finalzinho, tá? 2.9, forma jurídica e enquadramento tributário. A forma jurídica, nós já conversamos a respeito, né? Para todos vocês, todos os grupos, vai ser limitada. Então, vocês vão colocar aqui um parágrafo falando sobre o tipo jurídico limitado, né? Apresenta-se a seguir, né, a forma jurídica da empresa XYZ. A forma limitada, e aí vocês explicam o que é a forma limitada. O que ela permite? O nível de faturamento anual, o número de sócios que pode, se ela pode se enquadrar no Simples Nacional, cria esse parágrafo. Depois, vocês vão fazer um parágrafo fazendo uma estimativa de faturamento. Aqui tem um exemplo, né? Coloquei aqui à esquerda, um exemplo de estimativa de faturamento com um determinado produto ali. É isso que vocês vão fazer para o produto de vocês, para o serviço de vocês. Digamos que é uma empresa que dá área alimentícia e vende X. O X é R$30. Então, vou fazer uma estimativa de faturamento. Vou estimar que eu vendo, né, 1.000 unidades do X. Claro que a gente sabe, né, que tem diferentes sabores, né? Pode ter X de 25, de 30, 32, R$33. Então, vocês vão colocar uma média, fazendo esse exemplo. Então, são 1.000 unidades de X a R$30. Quanto é que dá no mês? 30 mil. Quanto é que a gente estima, então, de faturamento médio no ano? 12 meses vezes 30 mil vai dar um faturamento lá, X lá, ao ano. É isso que vocês vão fazer, uma estimativa de faturamento anual. E aí vocês vão olhar na tabela do Simples Nacional qual alíquota que vocês se enquadram, né, do Imposto Federal Simples Nacional, tá? Lá no final da apostila, tem lá os anexos. Tem o anexo da indústria, anexo do comércio, anexo de serviços. Se a empresa de vocês for serviços, né, vocês vão pegar o anexo de serviços. E nesse exemplo aqui, né, a empresa se enquadrou na segunda faixa, de R$180 mil a R$360 mil por ano. Vai pagar um imposto anual de 11,20%, né, de Simples Nacional. Então, falamos de um imposto. Próximo parágrafo.
quanto é que é o ICMS no estado do Rio Grande do Sul, faz um parágrafo falando a respeito, e depois, o último parágrafo, imposto municipal, ISS ou ISSQN. Cada cidade tem o seu imposto, vocês vão definir, né, em que cidade vai ser a empresa de vocês, e vão colocar nessa cidade quanto é que ela cobra de ISS no parágrafo final. Então, são 3 níveis, tá? Simples Nacional, Imposto Federal. Faz estimativa e vê onde se enquadra no anexo. Segundo ponto, ICMS, Imposto Estadual. Qual é a faixa, qual é o valor? E o ISS no município que a empresa de vocês está localizada. Tá? E tá alto esse imposto do Simples, né, professor? Oh. Eu trabalho direto com isso daí, a gente trabalha com... Sim. Estava falando que eu trabalho com agência funerária, né? Então o imposto é muito alto, né? Serviços, né? Serviços geralmente é mais alto do que comércio e indústria, né? E conforme vai aumentando o faturamento anual, vai aumentando a alíquota, né? Então, cada faturamento por pesado. mês, assim, cada faturamento por mês é uma Babilônia de dinheiro, nossa. É pesado, não é fácil. Mas aí esse é o objetivo do 2.9, tá? Então, já quase fechando aqui, 2.10, vocês vão fazer o capital social, tá? Aqui vocês vão, um breve parágrafo, né? Apresenta-se a seguir os dados dos sócios e o aporte de recursos financeiros, né? De cada um. E apresenta o quadro dos sócios. Vai ser o quadro número 1, 2, depende de qual, né, quantidade de quadros que vocês já apresentaram antes, na sequência do documento. Pode ser que você tenha colocado lá quadro 1, 2, 3, 4, até o 8º quadro para apresentar os sócios. Quando chegar aqui em 2.10, qual vai ser a sequência desse quadro aqui? Se tem 8 sócios lá, for um quadro para cada um, aqui vai ser o quadro 9, né? Então, prestem bem atenção na sequência dos quadros, tá? Quadro 9, dados do capital social investido, aí vai ali um quadro com os 8 sócios, tá? Sócio 1, 2, 3, 4, até o 8º, se o grupo for 6, se o grupo for 7, enfim. O nome de cada um, tá? Nome completo, né? Nome e sobrenome, em ordem alfabética. O valor que é colocado por cada sócio na empresa e a participação de cada um em termos percentuais, tá? Aqui, gente, não é para inventar valores fictícios. É que, se a gente realmente fosse abrir essa empresa, quanto é que eu conseguiria dispor de dinheiro, né? Vamos imaginar ali a Sani, né? Aqui, sócio 1, Sani. Se a Sani fosse abrir essa empresa junto com os colegas dela, a Sani pensa, eu tenho tanto dinheiro guardado no banco, eu consigo uma linha de crédito, eu tenho um carro, consigo vender o carro, então eu consigo colocar 50 mil na empresa para abrir. Ela vai ter um percentual, né, de participação. Assim, a mesma coisa para todos os demais, dentro das possibilidades do que seria, né, se fosse abrir uma empresa, essa realidade, tá? Soma todos os valores que vocês, né, teriam capacidade, né, vai dar um determinado valor e vocês, né, calculam ali o percentual de participação de cada sócio. Então, cada um vai deter um percentual da empresa, né? Dependendo de quanto cada um está colocando, né? Vai ter 10%, 8%, 20%, 30% da empresa, tá? Não esqueçam sempre, né, gente? Além do título, né? É um elemento não textual. Quadro, tabela, figura, imagem. Embaixo vai também, fonte 2 pontos. Foi vocês que fizeram o quadro, claro, né? São os dados de vocês. Vai ser fonte 2 pontos, autoria própria, tá? Item 2.11. Aqui, muito simples e direto. Tá? 2 parágrafos só. Primeiro parágrafo, olhando para o item anterior, 2.10, vocês vão fazer um parágrafo falando da fonte de recursos próprios. Então, apresenta-se neste tópico, né, as fontes de recursos próprios provenientes dos sócios, que totalizaram em tantos mil reais. Ponto. Parágrafo bem breve e curto. Segundo parágrafo. A empresa XYZ buscará também recursos de terceiros. Estima obter mais 100 mil reais, por exemplo, né, de empréstimo bancário, de um financiamento junto ao BNDES, enfim, né, vocês citam a fonte e o valor que vocês pretendem, né, aportar a mais para formar a empresa de vocês. Tá? E aí nós temos, então, os itens da etapa 1, né, até o 2.11. Tá? Então, claro, gente, hoje ficou aí curto, né? Agora seria um momento aí de vocês definirem entre vocês, né,
o tipo de negócio, dividir as tarefas. Acabou o tempo ficando curto aí, porque a gente teve o contrato pedagógico antes, né? Que a gente precisou detalhar muitas coisas, mas foi importante, né? A gente precisa ter esses detalhamentos para vocês entenderem bem, né? Como é que as coisas vão ser feitas. Mas deu para a gente, né, falar sobre a etapa 1, e aí vocês ficam agora, né, já a partir desse momento, né, capacitados a definir a ideia de negócio, né, dividir as tarefas a partir dessa ideia de negócio e desse produto, para construir essa etapa 1, tá? A gente volta a falar dessa etapa 1 na quinta-feira. Então, vocês já podem começar a construir, né, para chegar lá na quinta-feira já com algumas coisas, né, em andamento, algumas coisas prontas já, para depois da quinta-feira, né, seguir essa construção, finalizar e fazer a entrega até o dia 14, né, se não me engano é isso, né, até o dia 14. Certo, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida antes da gente fechar a nossa conexão? Como é que ficou para vocês? Deu um susto ou ficaram tranquilos? Prof, eu ia perguntar isso. Na quinta-feira, então, a gente vem com perguntas e o senhor dá mais esclarecimentos, então, dessa etapa 1. Isso, a gente vai continuar falando sobre a etapa 1. Claro que vocês já têm que estar construindo já, né, a etapa 1, porque se vocês não fizerem nada, vai chegar na quinta-feira, nem dúvida vão ter, né, porque não fizeram nada ainda e depois no dia 14 já tem que entregar, né, então a proposta é essa mesmo, Nilza, tá? Vocês vão já estar construindo a etapa 1, e aí, claro, na quinta-feira já vai ter dúvida, já vai ter questões para vocês esclarecerem, né? E vai ter sido importante vocês já terem, né, feito a divisão das tarefas e começarem a construção, tá? É essa a proposta. Entendi, Eu ótimo. acho que por enquanto tá tranquilo. Vai começar a surgir as dúvidas conforme a gente for montando, né? Isso. Aí a gente pode anotar e tirar na quinta, então. Já na quinta a gente vai... eu vou trazer um exemplo, tá? Na quinta-feira eu vou trazer um exemplo de um trabalho construído nessa primeira etapa, com erros, né? Para apontar para vocês, tomar alguns cuidados. E, claro, na segunda parte da aula, né, com todo espaço para vocês continuarem essa construção e tirarem todas as dúvidas e perguntas que vocês quiserem, tá? Certo, Lisandra? Mais alguém, gente? Então. Obrigada. Legal. Mais alguém, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que era isso a princípio. Era isso? Legal, Fábio. Muito bem, então, gente. Vamos encerrar a nossa conexão. Nos vemos novamente na quinta-feira, tá? Um pouquinho antes das 9, das 19, né? Eu posto o link ali para vocês e a gente vai ter mais tempo, né? Mais tranquilidade aí para atender dúvidas e perguntas de vocês, porque já na quinta-feira não tem mais o contrato pedagógico, né? A gente já tratou de todos os detalhes, e aí o tempo para dedicar aí às necessidades de vocês vai ficar mais tranquilo, tá? Um bom descanso para todos vocês, um bom trabalho para quem está trabalhando, né? E aí nos vemos quinta-feira. Obrigada, boa noite. Bom descanso. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.